Graça e paz, minhas irmãs. Hoje no Devocional Seladas nós estamos lendo 1 Samuel de 13 a 16 e no capítulo 14 nós vemos uma história muito impressionante sobre Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul e ele um dia chamou o seu escudeiro para irem no campo dos filisteus, o inimigo. E Jonatas disse ao seu escudeiro no verso 6: Vamos ao acampamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. E aí o escudeiro responde: Faz tudo que você tem em mente, Jonatas. Estou com você. Jonatas responde: Vamos passar para lá e deixar que os filisteus nos vejam. E se eles disserem para ficar, ficamos no nosso lugar. Mas se disserem para irmos até onde eles estão, nós iremos. Pois este é o sinal que o Senhor os entregou em nossas mãos. Uau! Que incrível ter tanta confiança em Deus assim e dizer: se assim acontecer, é porque Deus vai nos dar vitória quando formos lutar. Deus dá o sinal que Jonatas fala e Jonatas sobe o penhasco engatinhando com o escudeiro dele atrás. E a Bíblia diz que os filisteus foram caindo na frente de Jonatas e o escudeiro os matava atrás dele. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os soldados do acampamento inimigo tremeram de medo. Não bastando a confusão, um terremoto acontece. Imagina o alvoroço. O tumulto foi tão grande que os filisteus começaram a lutar contra eles mesmos e fugir para todo lado. Os outros soldados se animaram e perseguiram os filisteus para além de Bet-Avém naquele dia. Conquistaram o território. O Senhor apareceu naquele dia e deu vitória para o povo de Deus. Deus usa pessoas ordinárias para avançar o seu reino. Grandes eventos na história da igreja muitas vezes foram pessoas pequenas que Deus usou. Jonatas era uma pessoa que confiava muito em Deus. Sua fé era muito grande. Não é à toa que ele se tornou o melhor amigo de Davi, que foi o maior rei de Israel. E existem essas pessoas perto de nós que têm muita fé em Deus. Essas pessoas conhecem Deus e sabem que nada pode impedir o Senhor. Para essas pessoas não importa se é com muito ou com pouco, porque sabem que Deus pode vencer com muitos ou com poucos. Você pode não ser um Jonatas, aquela pessoa que tem essa fé toda, mas essa batalha, no capítulo 14 de 1 Samuel, não foi ganha por Jonatas sozinho. Foi ele e seu escudeiro. Foram duas pessoas que Deus usou para derrotar os filisteus. Se você não pode ser Jonatas, seja o escudeiro. Sem o escudeiro, a batalha não seria vencida. Encontre essa pessoa de fé e seja escudeira dela. O escudeiro anda com Jonatas, está em concordância com Jonatas, dá liberdade para Jonatas fazer o que ele precisa fazer e na hora da batalha, pega o armamento e destrói o inimigo, pelo poder sobrenatural de Deus. A mesma unção que é manifesta para vencer e fazer prodígios para Deus é derramada sobre os dois, Jonatas e o escudeiro. Não se sabe o nome do escudeiro, mas foi ele que matou os filisteus. Jonatas foi na frente e o escudeiro foi atrás, destruindo os inimigos de Deus. Você não é Jonatas? Então seja uma escudeira. Mas, minhas irmãs, o que mais me fala nesse texto é que Deus agiu por eles em resposta de uma conversa entre Jonatas e o escudeiro. Jonatas conversando com o escudeiro falou que Deus iria entregar os inimigos nas mãos deles se algo acontecesse. Era só uma conversa entre os dois. Não diz que ele levantou um altar para perguntar a Deus. Não diz que ele foi consultar um sacerdote. Ele conversou com o escudeiro e Deus apareceu.
Até terremoto aconteceu. Deus estava ouvindo aquela conversa. Orar e apresentar as nossas causas para Deus é absolutamente necessário. Mas Jonatas traz Deus para a conversa dele com o escudeiro. Quando Jonatas começa a falar do poder de Deus, no verso 6, Jonatas reconhece Deus e Deus escuta. O problema que muitos de nós temos é que nossas orações contrariam as nossas conversas. Queremos que Deus nos escute e Ele realmente nos escuta. Mas o nosso problema é que Deus nos escuta todo o tempo. Nós oramos falando diretamente a Ele, mas em nossas conversas nós ignoramos a presença de Deus ali. Jonatas não deixou de ser humano e ver os problemas conversando com seu escudeiro. O tamanho do desafio do inimigo que odiava o povo de Deus era muito grande. Mas Jonatas falou de Deus na conversa e Deus gostou e Deus agiu por ele e pelo escudeiro. E com isso, todo o povo de Israel foi abençoado. Parece que a gente fala com Deus algumas coisas em oração e aí em conversas com pessoas nós falamos como dando as costas para Deus. Nossas orações e nossas conversas são disparates, elas não batem. Nossa confiança em Deus é provada nas nossas conversas. E quando incluímos Deus, Ele fala: vocês não imaginam o que eu vou fazer. Lembre-se de Deus em tudo que fizer. Reconheçam em todos os caminhos e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ele endireitará as suas veredas.